Mateus capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite de ceia. Sentar a dom, ceia do Senhor. Queremos trazer uma revelação para vocês da palavra de Deus. Vamos falar de coisas muito simples, mas vamos tentar aprofundar um pouco na palavra para alimentar nossa alma e trazer para nós a cada dia libertação. Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua, Jesus ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras transformem-se em pães. Mas ele respondeu. Quem respondeu? Jesus. O Taná diz, a Escritura diz: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Nas traduções comuns, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Podeis assentar, em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer uma revelação para vocês nova, de repente para alguns, para outros não. Já, no finalzinho da mensagem, para a gente poder registrar, eu vou mostrar para vocês o maná. Hoje vai ter maná. Ó, E aí está ali, abafadinho para ficar quentinho. E vocês vão conhecer um pão chamado halá. Já quero trazer algo sobre isso logo no início da mensagem, para vocês entenderem o quanto que essa mensagem é importante para nós. Muitas coisas foram roubadas. Irmãos, a palavra halá em hebraico é o nome da rosca que nós vamos oferecer para os irmãos, pastor Pedro. E ela não é o matzah, ela não é o pão sem fermento. O pão com fermento, ele é comido toda sexta-feira até hoje dentro da cultura hebraica. O pão sem fermento só se come na Páscoa, e nós chamamos ele de matzah. Ele parece uma bolachinha, né? E não confundam o matzah da Páscoa com o pão sírio, porque questões culturais assim, o matzah é quase uma bolachinha. Eu vou mostrar para os irmãos. Lá eles fazem, eu sei fazer. Ele é uma bolachinha, porque não tem fermento, então ele fica bem fininho, parece uma hóstia. Né? Já o pão sírio é diferente, ele parece uma pizza, tá? Ele lembra muito os pães daquela época, os pães do dia a dia, porque antigamente as pessoas comiam pão com grãos, com molhos, com carnes. O pão até hoje no Oriente Médio é o alimento principal da mesa das pessoas. Amém? Até aí tudo bem. A palavra halá aparece na Bíblia. Eu vou até ler como estava no script para vocês em Romanos 11. Quem quiser acompanhar, vamos ver onde é que fala dessa halá, ou desse pão que você trouxe para nós hoje, para incrementar o final do culto. Romanos 11, no verso 16. Romanos 11, 16 vai falar da halá. Em algumas Bíblias vai dizer: se a primícia da massa é santa, toda a massa também é santa. Vou ler aqui na tradução hebraica e a gente lê na tradução comum com vocês. Eu já estou tão acostumado, irmão, com essa história de dar aula de teologia, que eu já sei a tradução da Bíblia de cor. Se você me perguntar aqui algumas versões, eu sei de cabeça, né? Então vejam só, Romanos 11, 16, confiram aí. Se a halá, que eu acabei de dar uma para vocês, a halá, que é a rosca judaica, que é o pão feito desde a época primitiva, se a halá oferecida como primeiro fruto é santa, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Aqui está falando sobre a inserção da igreja, dos gentios, dentro da salvação, através de Cristo. Então, se Jesus, ele é a primícia, e se tornou algo sagrado para nós, o sacrifício de Cristo, então todos nós somos santificados nesse sacrifício. Então, quando se faz a halá, quem já foi lá na casa do meu pai já viu, antes de assar o pão, pastor Jorge, a gente tira um pedacinho da massa, leva ao fogo. A irmã Regina, o pastor Charles, o pessoal de casa já está acostumado. Quando eu estou fazendo pão, fica um cheiro de queimado na cozinha. Aí fala: ó, a mulher está fazendo pão. Porque aí eu torço aquele pedacinho, é um símbolo, né, irmãos? Isso não é magia, isso não é feitiçaria e nem religiosidade. Isso é um princípio. Eu gosto muito do princípio, quando está na Bíblia, é um princípio. Então o apóstolo Paulo está fazendo menção desse hábito
cultural, antigo, bíblico, dos israelitas, de fazerem ramá. Pega essa água para mim, por favor. Vou ver o resto do meu. Fique tranquilo que não é Covid. O ar-condicionado no ônibus quase acabou comigo. Então esse pão ele tem um significado. Por quê? Eu vou explicar. Halá vem de uma palavra hebraica também, que a mesma raiz de kalá. Kalá é noiva. Halá, kalá. Que também lembra outra palavra, alahá. E deixa eu explicar isso. Sempre que no Novo Testamento a gente vê a expressão e andai nele, caminhai nele, procedei de forma que vocês têm que andar no Senhor. Andar no Senhor, em hebraico se fala alahá, que é a mesma raiz para halá. E aí nós vamos chegar lá no maná já já. A ideia do maná, irmãos, não era encher o bucho do povo de pão. A ideia da codorniz, sim. A codorniz foi a punição. Tem gente que pensa, que bênção, deve ter sido um baita com churrasco, céu e excesso de codorniz. Deus colocou as codornizes para o povo comer até passar mal e até morrer. A codorniz foi um castigo. Leia o texto. Teve gente, pastor Pedro, que botou carne de codorna pelo nariz. Teve outros que morreram. Eles estavam se queixando, então peraí, vocês querem carne? Vocês querem céu e excesso? Vai ter. Codorniz foi uma punição, o pão não. O pão foi um suprimento, uma provisão. O pão foi um milagre. E a expressão lá no livro de Êxodo diz que ia chover pão. Tu já viu chuva de pão, pastor Pedro? Eu já vi chuva de um monte de coisa. Mas de pão, então o maná é um mistério, né? E a gente vai falar sobre isso aqui. Irmãos, primeiro equívoco que eu quero ajudar os irmãos da Igreja Missão Internacional. Vou profetizar que é internacional, porque ela vai ser. Missão renovada. Primeiro equívoco que nós temos que resolver, isso não vai mudar em nada, mas é bom a gente saber. Quando você chegar numa padaria, num comércio, e a gente que é crente tem mania de botar nome em tudo, nome sagrado em tudo, né? Eu já vi distribuidora com o nome santo da Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, quem foi esse doido? De repente era crente, se desviou e o nome ficou aí. Mas às vezes você chega na padaria, irmã Rebeca, que está lá, panificadora maná. É muito comum, né? E tem muito maná por aí, né? Mas eu quero explicar o que é o maná. E a gente já vai para Jesus já, os 40 dias de fome, não de sede, e a tentação. E por que Jesus cita esse versículo? Jesus não citou esse versículo por acaso. Ele estava querendo nos ensinar alguma coisa, irmão. Tem algo muito profundo nesse texto. Não só de pão vive o homem. Não é o pão da padaria apenas que ele está dizendo. Não é o pão que eles faziam lá, não é apenas a ralada. Aqui tem todo um contexto envolvido no pão. Mas quando você vê a palavra maná, maná não é pão, irmãos. Nunca foi. Maná vem de um acrônimo, de uma frase, de uma expressão, de espanto. Manaó. Maná vem de Manaó. Foi o que eles disseram. Porque caía, tipo uma espécie de coentro, quem cozinha aqui sabe o que é. Caía, aquilo ficava com uma consistência muito estranha, parecendo um algodão doce ali. Daqui a pouco aquilo era recolhido e você podia fazer bolos, pães. Né? E o misterioso é que a Bíblia faz 3 citações. Diz que em algum momento a Bíblia vai dizer que o maná tinha gosto de mel. Em outro a Bíblia vai dizer que tinha gosto de bolo. De bolos, e outros vão dizer que tinha gosto de cevada. Enfim. Tinha gosto de quê, na verdade? É um mistério, né? A maioria dos grandes estudiosos da Bíblia dizem que, espiritualmente, profeticamente falando, o maná, ele tinha um mistério. Esse trigo misterioso, irmã Jo, essa matéria-prima para o bolo e para o pão, ele poderia ter o gosto que a pessoa desejasse. Olha que coisa, né? Você fazia lá o pão, o bolo, qualquer coisa que você colocasse o maná como matéria-prima, e você desejava ou pensava no alimento. Na sua boca, o maná passava até o gosto do alimento que vocês estavam pensando. Geralmente, as pessoas que comem esse pão que eu faço esse pão há mais de 10 anos. Aonde eu faço esse pão, as pessoas que comem dizem assim, o que é isso? Que pão é esse?
Que receita é essa? É a expressão das pessoas. Mas está certo, porque maná significa o que é isso? Maná não quer dizer pão. Pão é Lehem, irmãos. Irmãos, Belém, Beit Lehem. Belém, casa do pão. Pão é Lehem. Lehem, pão. Maná não é pão. Maná é uma expressão de espanto, de surpresa, quando eu vejo algo que eu não entendo. Quando Deus faz algo que o bispo Jorge não entende, ele vai dizer, mano, a alma dele está dizendo, o que é isso? Que mistério é esse? Que negócio é esse? Então quando você come a ralá, você diz, que pão é esse? Foi o que eles disseram. Que alimento gostoso é esse? Diferente. Tem o gosto que a gente pensa, a gente deseja e tem o gosto que a gente deseja. Mas aqui nós estamos em Mateus capítulo 4, e eu citei aqui Romanos 11:16. Porque o apóstolo Paulo usa a metáfora da ralá, desse pão. Paulo, você poderia dizer para a gente onde é que está esse pão na Bíblia, além do apóstolo Paulo? Lá em Atos, no capítulo 2, se eu não me engano, lá no verso 42 em diante, tem aquela famosa comunidade cristã, né? Primeira da face da terra. Era uma igreja judaica cristã, né? E lá diz assim, que eles perseveravam, unânimes, em quê? Vamos ver se vocês são muito bíblicos. Nas orações, no partir do pão, aí o pão apareceu. Na comunhão, no ensinamento dos discípulos, dos apóstolos. O pão está lá. O elemento pão sempre está envolvido no assunto culto e no assunto ensinamento. Agora eu comecei a mensagem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de comer, por comer, viverá o homem. Trabalhar, por trabalhar, viverá o homem. Vestir por vestir. Comprar por comprar. Mas o homem fará todas essas coisas, porque o pão é tudo isso. O pão é sua roupa, é seu alimento, é sua saúde, é sua casa, é seu carro. Tudo que envolve o seu sustento, a sua manutenção nesta terra, é o pão. E tem uma expressão muito linda que diz assim: o pão de cada dia nos dá hoje. O pão do amanhã também nos dá hoje. Existe essa expressão na cultura hebraica. Isso vai ficar para outra mensagem, porque tem tudo a ver com a lei da semeadura. O pão do amanhã também nos dá hoje. Sabe o que isso diz? Isso diz que as profecias apontavam para a vinda do Messias. Só que ele veio antes. O apóstolo Paulo diz assim, que os tempos serão abreviados por causa da salvação das pessoas. Por que tem judeu ainda rodando e procurando entender se Jesus é o Messias? Porque ele veio antes do tempo previsto para Israel. Eu costumo dizer que a primeira vinda de Jesus foi uma carta na mão de Deus. Um dia vocês vão entender isso. Como isso é profundo. Ele era para vir agora, irmãos. A primeira vinda era agora. 7º milênio, nós já estamos fechando o 6º. Mas ele veio antes. Por que ele veio antes? E outra coisa que não estava previsto detalhadamente, em detalhes, a morte. O profeta Isaías profetiza, Isaías 56. Mas não está lá tão detalhado o que ia acontecer. Então quando ele vem antes e morre como um humano frágil, confunde muitos doutores da lei. E eu digo para vocês humildemente, que eu podia ser até um leigo, não tem problema, eu teria dificuldade de entender o sacrifício de Jesus. Aceitar é muito fácil, abraçar é a coisa mais inteligente que eu fiz. Agora, entender esse sacrifício, eu ainda estou engatinhando. É um mistério muito profundo envolvido com isso. Então o elemento pão está ligado a toda a manutenção da vida humana. E Jesus está dizendo que não é só disso que nós temos que viver, ou não é para isso. A vida humana, se ela tiver como objetivo só as coisas materiais, ela fica vazia, sem propósito, sem rumo. E nós, com certeza, crentes ou não, doutores ou não, leigos ou não, brasileiros ou qualquer outro povo, um homem sem um propósito de vida é um homem sem norte. Eu não estou falando de religião não, irmãos. Jesus está falando algo muito profundo aqui, a gente vai começar a entrar na Bíblia agora. Propositalmente Jesus foi levado por um ser chamado Satanás, Satã, ou adversário, como aparece aqui. Este ser não é um Deus, e não é
equiparado a Deus. Ele é um ser, é uma criatura do mal, a serviço do mal. Toda idolatria começa quando você faz de Satanás um Deus. Ele não é um Deus. Ele levou Jesus pelo Espírito Santo a uma parte alta, porque Jesus deixou que ele o levasse. Ele usou de maneira sutil a cúpula religiosa judaica para tramar a morte do Filho de Deus. Ele usou as mãos dos romanos para executar na carne o Filho de Deus, porque Deus e Jesus permitiu. Jesus disse isso para Pedro: Pedro, eu não preciso você lutar, levantar a espada. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e mandaria milhões de anjos aqui. Não, Pedro. Tudo tem que acontecer de acordo com o que você está profetizando. Então, quando você dá a Satanás um poder que ele não tem, você cria uma idolatria. Tem muito crente idólatra. Ele dá muita glória para Satanás. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo. E o diabo não está envolvido em nada disso. Às vezes até Deus está fazendo e você está dizendo que é o diabo. Então, aprenda uma coisa: não existe dualismo nos céus. Não existe dualismo nos céus. Deus não duela com o diabo. Amém? Então o propósito aqui é outro. Jesus está sendo testado, vai passar por um teste de 40 dias e 40 noites. E aqui há um embate, pastor Pedro, jurídico, escritural. O Filho de Deus está no embate com outro Filho de Deus, porque o diabo é Filho de Deus caído, rebelde. E esse Filho de Deus caído, Satanás, que está embatendo, está no embate com Jesus, ele conhece tanto a Escritura como o próprio Jesus. E começa então um embate ideológico, escritural, filosófico, espiritual. O que Satanás está querendo criar? Atalhos, caminhos mais curtos. Ele chega a dizer: não precisa você morrer. Olha aí, os reinos estão tudo nas minhas mãos, eu te dou. Só se me adorar, se prostrar, pronto, está resolvido. É como se fossem dois irmãos, um rebelde e outro obediente, que Satanás é anjo. E o irmão do mal está tentando fazer o irmão do bem errar, fracassar na sua missão. Eu preciso ler outro texto com vocês, rapidinho. Assim que eu li aqui Mateus, vocês viram que Jesus fez uma citação, não foi? Ele disse: a Escritura diz. Ele fez das palavras da Escritura as palavras dele. Não foi assim? Todo mundo lembra disso? Então, se Jesus está no embate com Satanás, como é que ele vai vencer Satanás? Com a palavra, com a Bíblia. Eu sempre prego isso. Se você vencer a sua ignorância, você venceu o diabo. Se você vencer a sua ignorância, você venceu Satanás. Então, quando eu vejo um crente se batendo de frente, o diabo aqui, o diabo ali, eu falo: esse crente não está lendo a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não é um obreiro ou uma obreira que manuseia bem a palavra de Deus, está neurótico, está paranoico, então está faltando Bíblia. Vocês concordam comigo? Eu estudar a palavra de Deus, eu pregar a palavra de Deus, eu me debruçar na Bíblia, não vai me fazer uma pessoa fria. Tirem isso da mente de vocês, que isso é uma estratégia antiga, usada pela Igreja Católica, que chegou ao ponto de envenenar as páginas da Bíblia, ou dizer que está envenenada. A Igreja Católica usou essa artimanha, e a chamada época das trevas, eles tiveram muito êxito. As pessoas não conheciam a Bíblia, elas não sabiam nada das profecias, nada da Escritura, e viraram massa de manobra na mão de um império romano, católico, cristão. Aí nós temos um bando de crentes vivendo também a época das trevas em meio do século XXI. Não conhece Bíblia, não sabe de profecia, não entende quem é Jesus, não sabe o que ele veio fazer, não sabe nada do Pai, não sabe nem o que o Espírito Santo veio fazer, não sabe nada. E fica aí como uma peteca, fácil de ser jogado de um lado para o outro. Por isso que muitas vezes você vê muitos membros da igreja indo embora. Aí não pode ver um movimento. Eu prego com autoridade essas coisas, sabe? Porque se eu não tivesse uma revelação, se Deus não me usasse com dons, eu calava, eu dizia: eu não sei o que está acontecendo lá, não vou julgar. Mas como a gente já tem os dons, a gente já está assim com um couro grosso. Eu estava falando com meus pais essa semana. Aí se eu chegar em Brasília aqui amanhã e falar com o pastor Jorge: culto só de revelação, só revelação.
A gente enche essa mão. Aqui não vai caber de carro. Tem um profeta aí, você não vai, o cara vem da Bahia, revela até a placa do carro. Número de RG. Corre. Aqui nós não vamos dar conta. Só que nós vamos criar uma idolatria. Daqui a pouco eu vou ter que andar aqui escoltado igual alguns pregadores da modernidade. Senão o pessoal vai querer pegar até o lenço do tio Robson. Pastor Pedro, vou querer o sapato. Pega o sapato de Pedro. Irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deuteronômio capítulo 8, verso 1 em diante. Eu estou mostrando para vocês de onde Jesus tirou essa ideia. De onde ele tirou isso? Porque ele está dizendo assim: a Escritura diz, ele está dizendo para Satanás, a Escritura diz, não só de pão viverá o homem. De onde ele tirou isso? Vamos lá. Deuteronômio 8:1. Obedeçam. Eu vou pegar uma Bíblia de tradução comum. Me presta aqui, Pastor Pedro, na sua Bíblia. Porque a minha Bíblia hebraica fica bem diferente. Vamos ler aqui no João Ferreira de Almeida, bem legal. Olha só que interessante. Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, capítulo 8, vai dizer isso. Verso 1 em diante. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para o fazer, para que vivais e os multipliqueis e entreis e herdeis a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Olha que coisa linda que vai ser dita aqui. E te lembrarás de todo o caminho. Diga caminho. Caminho. Sabe como é que nós éramos conhecidos na época de Jesus? A seita do caminho. Era assim que os judeus ortodoxos nos chamavam. A seita do caminho. Quem é esses? Os discípulos da seita do caminho. Porque a palavra caminho em hebraico, Hader, tem uma menção, uma insinuação ao próprio Cristo. Ele diz, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, Hader, eu sou a verdade, Emet, e eu sou a vida, Hayar. Amém. E aí, mais uma vez, eu volto à explicação que eu dei. Halá, ou Alahá, o nome da rosca que eu trouxe para vocês, significa caminhar. Enquanto você come a rosca, caminha. Enquanto você come o maná, caminha e vai me ouvindo. Caminhar, gente, no hebraico não significa só dar passada, não. Significa ouvir e dar o primeiro passo. Você só pisa o primeiro passo depois que ouve. Precisa dar orientação para saber onde vai pisar. Tá, vamos lá. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te dar para saber o que estava no teu coração. É uma provação, está vendo? Se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou. Quem nos humilhou lá no deserto? Quem humilhou nossos pais? Foi o Satanás, não foi? Já ficou humilhando o povo. Não! Aprenda a Bíblia como ela é. Deus está dizendo que humilhou o povo de Israel no deserto. Humilhou. É Deus que muitas vezes nos humilha. É Ele, para depois exaltar. E te humilhou. E te deixou ter fome. Às vezes é Deus que fecha a porta. Não é o diabo. Para com isso. E te sustentou. Também é que te sustenta. Não é o diabo que te sustenta em nada. E nem você mesmo. E te sustentou com o maná. Aqui está falando do pão que caiu, que eu expliquei agora há pouco. Que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo, o que sai da boca do Senhor. Viverá o homem. Quem está falando é Moisés, pelo Espírito de Deus, Deus está usando a boca de Moisés para falar para o povo. Aí Jesus, que era um judeu, que conhecia muito bem a Torá melhor do que a gente, vai dar uma resposta para Satanás. Na hora de responder, ele usa esse texto. Olha o contexto do texto. O contexto do texto envolve obediência aos mandamentos,
O contexto de não só viver de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, envolve humilhação, envolve exaltação, envolve provação, saturação, sofrimento. Se você não quer sofrer, não quer passar dificuldade, então você não está pronto para o Evangelho. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: você não vai morrer no deserto. Amém. Amém.